ao Gente que Pode, o podcast que dá voz à diversidade. Meu nome é Heloíse Guion Pires e estou aqui hoje com as outras idealizadoras e fundadoras do projeto Gente que Pode. Juliana Golardins. Vânia Ferreira. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Vânia. A Vânia é também uma mãe atípica, além de ser fisioterapeuta neurofuncional, e hoje ela vai contar um pouco pra gente da história dela. Então conta pra gente um pouco, Vânia, de como você entrou nesse mundo diverso. Bom, vamos lá. Eu fui mãe com 15 anos de idade, né? Meu primeiro filho nasceu prematuro e por conta das complicações pós-parto, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral. E aí a minha vida vira de cabeça para baixo, né? Uma menina, criança mesmo de tudo, mãe adolescente, e agora com esse desafio enorme nos braços e muito pouco orientada, né? Uma base de apoio pequena, também sem informação. Então, assim, era um mundo novo para mim, era uma história nova e era muito pouca informação mesmo. Então, a gente foi crescendo, foi aprendendo, foi sendo lapidado, foi vivendo um processo. E eu não decidi, assim que o Igor nasceu, ou quando ele tinha 5, 10, 15 anos, que eu seria fisioterapeuta. A necessidade de me tornar fisioterapeuta nasceu exatamente do empobrecimento de informação que eu tinha, do empobrecimento de acolhimento humanizado por parte desses profissionais. Chegou um determinado momento que eu já estava madura, já tinha amadurecido, a garota de 15 anos agora já tinha 28 anos de idade, e eu não vi, né? Eu costumo dizer que eu vi um momento da minha vida, eu sempre falo essa história, que eu tive um profissional que me acolheu, que me deu suporte, que olhou para o meu filho de forma humanizada, e esse profissional marcou na minha vida. Mas eu só me lembro dele, né? Talvez por eu ser muito nova, não deram essa importância, e quando eu acho que ali é que seria importante, porque eu também era uma garota que estava crescendo. Se eu tivesse tido mais apoio, talvez o meu filho teria tido um melhor desenvolvimento, né? Então eu olho muito para isso. Faltou orientação até para que o meu filho desenvolvesse melhor. Então chegou um determinado momento da minha vida em que eu olhei para o meu filho, eu já tinha trabalhado, CLT, já tinha feito uma faculdade de logística. E chegou um determinado momento que eu falei, não dá mais. Agora eu vou dar para o meu filho a fisioterapeuta que ele merece. Eu vou dar para o meu filho a profissional que eu gostaria que ele tivesse, né? Então eu meti a cara mesmo, fui estudar, não foi fácil, foi muito difícil, porque era o meu papel de estudante ali, né? Eu estava dividindo uma sala de aula com uma garotada de 17, 18, 19 anos, e eu beirando ali os 40, então eu tinha casa para cuidar, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu ainda tinha o meu filho para cuidar, né? Precisava cumprir com as terapias. Então não foi fácil, mas eu me desafiei. Primeiro porque eu sempre acreditei, não só o meu filho, mas que toda pessoa com deficiência ou sem deficiência precisa de um atendimento digno, de um atendimento humanizado. Né? Precisa de alguém que olhe, que pegue, que faça mais do que movimentar, mais do que falar o diagnóstico é esse, vai para casa, vai para tal lugar. Precisa desse acolhimento. Então eu falei, eu vou me tornar fisioterapeuta, eu vou dar para o meu filho a melhor fisioterapeuta. E durante a graduação eu decidi que isso poderia ser expandido para outras crianças, que eu poderia ajudar outras crianças, que eu poderia principalmente ajudar outras mães como eu. E é por isso que eu estou aqui hoje. Vânia, fala pra gente um pouquinho nesse processo, como é que foram abordados com você a questão do diagnóstico e do prognóstico do Igor, né? Muito mais do que a notícia em si, né, que você já contou, mas fala um pouquinho sobre a forma como os profissionais davam essas notícias e como é que era recebê-las. Sim. Isso para mim também foi muito impactante, né? Eu era bem nova ainda, então eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo, nem do que era paralisia cerebral, né? E a forma como eu recebi a notícia foi, o seu filho, ele sofreu uma lesão neurológica, que é grave, e eu não sabia nem o que era lesão neurológica. Provavelmente ele não vai andar. Eu não posso dizer se ele vai andar ou se não, mas provavelmente ele não vai andar. Então, aqui você tem um encaminhamento para um neurologista, vai com Deus. Foi assim que eu recebi a notícia, né? E eu fiquei nesse impasse.
O primeiro médico neurologista que eu visitei olhou para os exames e falou, tá aqui um encaminhamento para o fisioterapeuta. E graças a Deus eu fui bem acolhida. Eu posso dizer que com o meu primeiro fisioterapeuta eu tenho uma experiência muito boa, graças a Deus. Talvez por isso eu tenha me tornado fisioterapeuta. Mas não foi assim com todos os fisioterapeutas. Então, tanto para diagnóstico quanto para prognóstico, eu tive que esperar o tempo ir passando mesmo e vendo como isso lidava. E depois foi chegando a internet, foi chegando o Google, foi entendendo o que é espasticidade. Eu ouvia muito falar de espasticidade, mas o que é espasticidade? Eu via muito falar de epilepsia, mas o que é epilepsia? Eu via muito falar de encurtamento, mas encurtamento do quê? Então, eu ia com meu filho para terapia e na maioria das clínicas eu entregava o meu filho para o terapeuta, ele entrava com o meu filho para dentro da sala de atendimento e eu ficava do lado de fora esperando. É claro que era o meu momento ali talvez de sair, de tomar um café, de respirar, mas e quando que era o momento de puxar a mãe para perto, de orientar, de olhar no olho e falar, mãe, você sabe por que eu estou fazendo isso? Você sabe o que acontece se eu não fizer isso? Mãe, você não precisa fazer isso o tempo todo. Você pode deixar ele descansar. Você não precisa judiar dele com fisioterapia 24 horas por dia. Não é isso que vai fazer ele evoluir, né? É dar um limite para nós que somos leigos. Né? Então, hoje, no meu atendimento, eu procuro muito fazer isso com as mães. Se eu vejo que aquela mãe está muito... Porque a gente quer mãe, a gente quer de qualquer forma, como a Ju falou, a gente quer a cura. Então, a gente pensa que... Às vezes, a gente deposita isso no fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que vai trazer a cura. Vamos fazer fisioterapia. E somos nós. Nós que temos... Hoje eu tenho esse olhar de profissional de sentar com essa mãe de forma humanizada, olhar nos olhos e falar, respira. Respira, porque não é bem assim, né? Ou então, mãe, a gente tem que investir mais aqui. Porque eles não têm esse olhar, né? Se eu for voltar para esse lado científico, lado da saúde, eles são leigos. E eles precisam da gente para isso. Como é que a gente pode melhorar essa comunicação? Agora não é a Vânia fisioterapeuta, não. É a Vânia, mãe. A Vânia mãe, né, e bate muito nessa tecla. Eu, como mãe, bato muito nessa tecla. É aproximar. Como que eu posso melhorar a comunicação com uma mãe? E mesmo os profissionais que não são pais, seja um profissional do sexo masculino ou feminino, me colocar no lugar do outro. E se fosse o meu filho? Como que eu gostaria de receber essa mensagem? Se fosse a minha mãe, como que eu gostaria de receber essa mensagem? Se fosse o meu avô, como que eu gostaria que ele fosse tratado? É, de fato, se colocar no lugar do outro. E como que foi o processo de transformação que a maternidade atípica fez em você? Eu sei que você estava num estágio, né? Assim, eu era muito jovem, como você falou. Você se transformou de uma menina em uma mulher ao longo desse caminho. Sim. Mas que mudanças a neurodiversidade trouxe? Porque você tem outra filha, né? Exatamente. E aí, como é que foi? Esse processo. A maternidade, de fato, com certeza a maternidade ela me transforma em uma outra mulher. Com certeza eu não seria se eu não tivesse os meus filhos, né? Então o Igor, ele vem e ele me transforma assim, em alguém que começa a ver o mundo com uma outra visão. Me deixou mais forte, extremamente mais forte. Eu sou uma mulher mais forte porque eu tenho um filho com deficiência. Não que uma mulher que não tenha um filho com deficiência não seja tão forte quanto eu, mas quanto mais eu supero uma diversidade, uma dificuldade, mais forte eu me torno. Então, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas capacidades, isso me tornou muito mais forte. E eu me lembro que quando eu tive o Igor, eu tinha muito medo de engravidar novamente. Mesmo o problema não tive problema na minha gestação, né? Mesmo o diagnóstico do Igor não tem nada a ver com a questão genética, né? Foi por conta das complicações pós-parto, mas eu tinha medo de ter uma nova gestação e de que acontecesse novamente aquilo. Eu lembro que uma psicóloga falou para mim, muito pelo contrário, talvez uma nova gestação vai te ajudar a tirar você, né, desse trauma que você está criando por conta disso. E quando a minha filha nasceu, ela nasceu 2 anos depois da Ellen, foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família, né, porque eu pude ver o Igor começou a reagir a isso. O Igor começou a se comunicar mais, ele se abriu para o mundo, tendo uma criança ali estimulando ele. E eu pude ver que não, estava tudo bem. Né? O Igor estava ali e estava tudo bem, e agora a Ellen estava ali e estava tudo bem. Então minha filha, ela é um braço direito para mim,
Ela é incrível. Me emociono falando dela. E o meu filho é um presente de Deus. E a minha filha é um presentão de Deus. A minha família é um presente de Deus. Tenho toda uma base de suporte. E, de fato, eu não seria a mulher que eu sou se eu não tivesse a minha família. Mas é muito importante a sua fala, né? Emociona a gente, não tem como. Mas porque você transformou essa realidade. Muitas famílias que a gente acompanha acabam se resumindo à deficiência e não conseguem ver uma vida feliz ou não se permitem serem felizes porque abraçam aquilo e a sociedade aponta para aquilo como uma forma, né, não ideal de vida e você buscou transformar a sua própria realidade e a realidade em volta de você, de outras pessoas, mostrar para essas famílias, para essas mães, para esses pais, para essas pessoas que tem vida feliz, tem vida que exatamente de possibilidades, exatamente. Não é a idealizada socialmente, mas é a vida real. É vida real. Eu ouvi de algumas pessoas, é claro que eu costumo dizer pessoas talvez não tão informadas ou conscientes do que falam, né? Algumas falas do tipo, vai ficar difícil para você agora. Vai ficar difícil você realizar o sonho de fazer uma faculdade, né? Ou então, quando o Igor nasceu, eu estava ainda no ensino médio, né? Agora, você não vai conseguir terminar os seus estudos. Mas eu nunca aceitei esse tipo de fala. Sempre que eu ouvia, dentro de mim eu falava, muito pelo contrário, é agora que eu vou, é agora que eu consigo. É agora que vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Por que eu não posso? E foi assim que eu terminei uma faculdade, 2, uma pós-graduação, outra, e segui em frente e vou continuar seguindo sempre, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu outro projeto, que é o Acorda Físio. Legal. Esse projeto, ele é importantíssimo para mim, porque quando eu ainda estava na faculdade e que eu decidi que eu iria atender, né? Eu iria levar isso para fora, não seria só para o Igor mais. E eu tinha muita dificuldade, como eu disse, de terminar a faculdade ali. E eu fiz um propósito com Deus mesmo, né? Eu falei, se eu conseguir terminar a faculdade sem nenhum ADP, porque eu não tinha tempo para ADP e nem dinheiro para ADP, eu vou me comprometer a atender, né, de forma voluntária outras mães que tenham a mesma história de vida que eu, que precisem do suporte que eu precisava quando eu não tive, né? E eu me formei e 2 anos depois de formada eu decidi tirar esse projeto da gaveta e aí nasce o Acorda Físio, que vem mesmo com esse intuito de acordar vocês, físios, de dizer assim, existe uma família ali que precisa de cor, né? E esse nome Acorda veio assim porque tem muito disso, quando a gente ouve Acorda Físio, está falando do despertar. Mas essa é uma palavra que ela leva, se você separar ela da forma correta, ao acorda de acordar. E a cor, né? Porque somos nós, o profissional de fisioterapia, que leva a cor para aquela família que está tão inflamada ali, tão no escuro, não vendo nada. Então, você também é a cor da físio. E você também é a corda que puxa, que une, que dá força. Então, o projeto Acorda Físio vem exatamente disso. E eu sempre falo na minha rede social, para os outros físios que me seguem, eu preciso de vocês, né? E eu falo, se eu tocar um físio com esse meu projeto, eu atendo algumas famílias, mas quantas vezes eu não tenho ouvido, Vânia, eu ouvi você falando e me inspirei em você, sempre tive vontade de fazer isso, mas agora eu vou fazer também, eu vou atender uma família. Então, se eu atendo 3 famílias, com você, Lô, são 4, com a Ju são 5, com outro fisioterapeuta lá do outro lado do estado são 6, então não sou só eu. E o Acorda Físio existe exatamente para isso e por isso. É uma corrente, né? É uma corrente. E a gente nunca faz um cálculo assim, né? De quantas... Eu não falo quantos pacientes a gente vai atender na nossa vida profissional, mas quantas vidas a gente vai impactar. Porque a cada paciente que a gente atende, no mínimo 4 vidas são impactadas. No mínimo. Porque daquela criança
o pai, a mãe e um irmão. Exatamente. A mãe, às vezes não tem o pai, a avó e uma tia. Então, no mínimo, 4 pessoas são impactadas por aquilo que a gente faz. E a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, Sim. né? E que grandioso, né? Que a partir do seu filho, Sim. que o propósito dele seja tão grande que a partir dele outras vidas sejam impactadas e modificadas, Sim. né? Que através de um menino que nasceu de uma menina de 15 anos, tantas vidas sejam tocadas e modificadas. E que bom que isso extravasou pra gente que pode, né? Que bom que, além do Acorda Físio, hoje você se dispõe a trazer isso aqui com a gente também. É um prazer. Vânia, a gente precisa fazer o nosso clichê aqui, a nossa pergunta clichê do final, sabe? Que é justamente qual seria o seu conselho, ou uma frase, ou em algumas palavras, para os profissionais da saúde no cuidado dessas famílias, ou para a sociedade em geral pensar um pouco mais na inclusão? Eu tenho um conselho, sim. A primeira paciente que eu atendi era uma paciente de uma doença que não tinha cura. E eu compartilhei, né, um tempo com essa paciente e a gente ouvia muito: não dá para fazer mais nada. Não é possível fazer mais nada. E eu sempre acreditei que não existe um paciente que não se possa fazer mais nada. Sempre há alguma coisa que você pode fazer por alguém que respira. Não importa qual que é o diagnóstico, não importa qual que é a situação, não importa a idade, não importa onde essa pessoa esteja. Se você é um profissional comprometido e humanizado, eu nunca desisto desse profissional. Nunca desisto desse paciente antes que Deus tenha determinado que chegou o fim da vida dele. Então, enquanto ele respira, eu sou profissional e eu presto serviço. Então, eu terminaria com essa frase: não existe o paciente que não há nada que se possa fazer. Sempre se pode fazer algo. Com certeza. Então, a gente está chegando ao fim a esse episódio e o Gente que Pode só é possível porque nós temos suporte, apoio e patrocínio. E a gente precisa lembrar de todos eles aqui com uma listinha, né? Então, patrocinador oficial, agência de marketing Treve, a Casa Day Personalizados, responsável pelas lembrancinhas, o Instituto Beta de Ensino em Saúde, a Batifélix Informática, a Estética Renata Nascimento e os nossos apoiadores, o Estúdio de Fotografia Ingrid Fotos e, claro, esse estúdio maravilhoso da Jog Play, que fica aqui em Guarulhos, na Rua Ana da Silva, 112. E fica o convite aí para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal em todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Clica lá, dá um joinha, manda para todo mundo e esperamos vocês no próximo episódio.